A análise mais aprofundada sobre qual tipo de Estado substituiria o Estado burguês, que eles estavam pensando nisso, já estava no horizonte da história a possibilidade de superação do Estado burguês, só foi possível a partir da experiência da Comuna de Paris de 1871. Eu sugiro para vocês aqui, puxando a brasa, né, para minha sardinha, que leia e estude sobre a Comuna de Paris de 1871. Né? Porque é ela que oferece respostas reais, não são teóricas, reais, não é? Para o tipo e a forma que poderiam assumir as instituições políticas a serem criadas em substituição às velhas instituições burocráticas no Estado burguês. Reafirmando isso, não é? Nós vamos pegar lá a Revolução Francesa no período dos Jacobinos. Vocês sabem que Robespierre, Saint-Just, Marat eram russonianos e defendiam uma democracia radical e avançada. Não havia nesse período separação de poderes. Vocês estudem um pouquinho lá, revejam na história que vocês vão perceber isso. A influência russoniana. Na Comuna de Paris, como há várias correntes e tendências, não é? Um elemento que se destaca aqui na Comuna de Paris é o elemento democrático. E diria, elemento democrático não influenciado por Marx e Engels, influenciado principalmente pela tradição de Jean-Jacques Rousseau, que é a democracia radical e mais avançada. Não é? Então, essa Comuna de Paris, na prática, historicamente na realidade, mostra que é possível destruir aquele Estado baseado na opressão, na dominação e exploração de classe e construir um novo tipo de sociedade. Não é? Então, isso aí faz com que em 1871, o Manifesto do Partido Comunista é de 1848, mas em 1871, no prefácio a uma nova edição do Manifesto do Partido Comunista, ele afirma: a Comuna demonstrou que não basta a classe operária se apoderar da máquina do Estado para adaptá-la aos seus próprios fins. É preciso quebrá-lo e construir uma nova institucionalidade, um novo tipo de Estado. Tá? Não é forma, é um novo tipo de Estado, com conteúdo proletário e socialista. Quando ele está dizendo proletário e socialista, está querendo dizer aqui a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Não é? E aí, baseado nessa experiência da Comuna de Paris, que eu, como sou um adepto estudioso, creio que todos nós deveríamos estudar sobre a Comuna de Paris. Não é? Então, quais foram as medidas adotadas pela Comuna? Que chamam a atenção de Marx e Engels e apontam na prática, para a superação do Estado burguês e implantação da ditadura do proletariado. Nesse momento histórico, aparece essa palavra ditadura do proletariado porque se entendia que toda forma de organização, não é, e todo o conteúdo do Estado é uma ditadura de classe. Que no fundamental, essa palavra ditadura do proletariado vem de um personagem revolucionário francês chamado Auguste Blanqui. Essa palavra ditadura do proletariado não é de Marx e Engels. Tá? Reafirmando. Ditadura do proletariado não é um conceito elaborado por Marx e Engels, e sim por um revolucionário que, por mais que tenhamos discordância dele, de um valoroso revolucionário francês que se dedicou a sua vida a tudo aquilo que ele acreditava. Que no fundamental, o que nós poderíamos chamar hoje, seria uma democracia proletária, uma democracia avançada, que é a democracia proletária. Então veja quais foram as medidas da Comuna de Paris, não é? Que aqui eu indico para vocês, quem tiver interesse, que pesquise e leia esse livro que tem muita informação interessante. Né? O que? Primeiro decreto,
supressão do exército permanente e sua substituição pelo povo em armas. Não foi por acaso que eu chamei a atenção para vocês. Qual é a primeira instituição que se organiza, corporifica, que vai compor o conjunto de instituições que formam os estados? Homens em armas. Não é? Homens em armas que se organiza em exército, em marinha, em aeronáutica. Homens em armas. Agora temos PM, temos a Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Federal e uma série de polícias por aí que tem suas contradições. É só se informar entre os dias 6 e 7 e 8 de setembro que vocês vão perceber claramente qual é o papel das chamadas Forças Armadas. Aqui eles estão chamando o Exército, que era o principal naquele momento histórico. A separação da Igreja do Estado. Aí surge na prática, a necessidade e a possibilidade de um Estado laico. Por que um Estado laico? Porque a forma democrática avançada e radical de tratar a questão religiosa, onde as pessoas podem ter o direito de optar por uma religião ou outra, ou de optar por nenhuma. Não é? Para isso, o Estado tem que corporificar esse conjunto de elementos que compõem a população. E a questão da religião é uma questão que diz respeito às opções subjetivas de um indivíduo, da sua família ou de um grupo social. Ela não é uma questão estatal. Daí a existência e a necessidade do Estado laico, que no Brasil, se for pegar no pé da letra, eu diria assim, numa análise aprofundada, o Brasil, mesmo dizendo que é um Estado laico, não é? Pelo seu calendário e etc., não é? Nós poderíamos colocar em dúvida se no Brasil de fato é um Estado laico. Não é? Ou seja, no próprio Brasil, a conquista do Estado laico ainda está a ser feita, a ser realizada. Não é? Outro elemento, que é o sufrágio universal e revogabilidade dos mandatos. Os parlamentares, ou seja, aqueles que foram eleitos, poderiam ser removidos a qualquer momento pela vontade dos seus eleitores. Aqui você vota num picareta, não é? Naquele que pratica a rachadinha, do centrão que se apropria das riquezas públicas, não é? E você não tem como interferir nisso, a não ser por um processo complexo, processo na Câmara, de tal, cassação de mandato, que é praticamente muito difícil, não é impossível porque já ocorreu, não é? Então aqui estão dizendo revogabilidade dos mandatos, que não vai depender do Senado ou da Câmara, não é? Vai depender de um conjunto de instituições voltadas para o controle do exercício do mandato, não é? Então o mandato não é daquele que foi eleito. A soberania, o mandato é daqueles que elegeram, e eles mantêm isso. Não é? Isso aí, Rousseau é radical nesse processo. Não é? O fim do parlamentarismo burguês, ou seja, da separação das funções entre executivos e legislativos, e aqui colocar aqui e judiciário, né? E a organização de um poder unificado, que controle todas essas atividades, a partir do quê? Da revogabilidade do mandato. Não é? Então vocês percebam que essencialmente, na essência, é muito diferente. Não é? Fim das funções políticas da polícia, que passa a ser submetida à comuna. Não é? Vocês vejam aqui no dia 6, 7 e 8, não é? Houve o quê? Um chamamento de armamento das polícias para ir, setores da polícia, não é? Para ir nas manifestações para perpetrar o golpe na madrugada do dia 6 para o dia 7. A cena até é ridícula, estou chamando, é trágico, né? Mas é ridícula, porque estava programado o desfile num Rolls Royce, né? Não é um carro nacional, não é qualquer carro, é um Rolls Royce dirigido por um campeão mundial da Fórmula 1, né? Cercado de criancinhas.
Quem leu a história ali, e conhece um pouco, lembra Hitler e lembra Mussolini. Aquela passeata na manhã do dia 7 estava planejado para ser a passeata da grande vitória do golpe, que tinha sido abortado, né? Que tinha sido abortado na madrugada, né? Mas aí vocês vão percebendo alguns elementos indicativos disso, né? Que é o problema da polícia, que está ligado à repressão, ao controle, né? À arbitrariedade, à conveniência de setores da polícia com as milícias, com a contravenção, etc, etc. Não é? Outro elemento, estabelecimento de uma remuneração pública não superior ao salário médio dos operários. Hoje há uma disputa terrível por cargos e salários, não é? Mas aqui o que? Tem que ter limite isso. Outro elemento, eleição dos juízes, que passam a ter também mandatos imperativos. E aí diz, não, a lei é lei, política é política. Como se existisse uma separação entre lei e política. Quantos juízes, não vou dizer que todos, não é? Mas quantos juízes decidem politicamente e fazem parte de acordos políticos? Esse acontecimento do dia 6 para 7, não é? Com certeza não foi divulgado, eu não tenho informação, mas houve uma tentativa de um grande acordão político, que foi manifesto no dia 7 e no dia 8, numa tal de uma carta aí para os idiotas, né? Uma carta para os idiotas, não é? Que nós estamos vivenciando isso, não é? Então os juízes têm uma função também política. Claro que ele tem parâmetros jurídicos, mas as decisões são político-jurídicas, não é? E aí conclui Marx. A comuna substitui a máquina do Estado, que foi quebrada por uma democracia mais completa. A democracia realizada tão plenamente e tão metodicamente quanto é possível sonhar. Então essa democracia, para se concretizar, só é possível se ela se torna proletária. Segundo a história, não é a afirmação de Marx, esse papo de democracia é um papo onde as classes dominantes, permitindo concessões secundárias aos setores oprimidos e explorados das sociedades, onde eles possam gerir os seus negócios, fazer os seus acordos, não é? Então, segundo a história, segundo os teóricos da história, uma democracia só pode ser de fato uma democracia avançada, radical, se ela for proletária, ou seja, se ela estiver de fato a serviço dos interesses da grande maioria da sociedade e, por que não dizer, do conjunto da sociedade, não é? O Estado transformou-se numa coisa que já não é, propriamente falando, o Estado, uma vez que a própria maioria do povo é que passa a controlar. E aqui ele diz, oprime os seus opressores, que passa a controlar os seus opressores para impedir a volta da opressão e da exploração. Já não há, nesse momento, necessidade de uma força especial de repressão, que é as chamadas Forças Armadas, que é o artigo 142 da Constituição Brasileira que está em debate, não é? Quer dizer, a Constituição Brasileira diz, olha, as Forças Armadas é o poder de repressão concentrado que pode interferir na vida política, que pode interferir na sociedade em determinadas condições, não é? Então, aqui, seguindo Marx, é nesse sentido que o Estado, enquanto órgão de dominação, exploração, opressão e legitimação da ordem existente, começa a se definhar, começa a perder o sentido de existir, porque passa-se ao exercício de uma democracia avançada, de uma democracia radical voltada para a construção de relações e de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária.